Olá, meus alunos da Mineração 2020. Continuando a falar sobre os equipamentos de perfuração para o subsolo. Primeiro que nós falamos seria os martelos pneumáticos montados sobre colunas. Eles são montados sobre colunas pneumáticas que vão nos auxiliar a ganhar a altura para a perfuração. São martelos que utilizam o ar comprimido como fonte geradora de energia e utilizam como equipamento de perfuração as brocas integrais, que medem 80 centímetros, 1,60, 2,40, 3,20, podendo ter brocas também de 4 metros. Os diâmetros são pequenos, são relativamente pequenos. E eu também apresentei para vocês um outro equipamento que se chama jumbo, né? Que pode ser o jumbo pneumático, eletrohidráulico e diesel hidráulico. Todos esses três equipamentos, né, com a sua fonte de energia independente uma da outra, são equipamentos que a gente chama autopropelidos, ou seja, eles têm um chassi montado de uma perfuratriz montado em cima ou de uma esteira ou de um caminhão ou de algum equipamento que vai poder fazê-lo deslocar. Hoje em dia nós não utilizamos muito os jumbos pneumáticos porque ele se tornou um pouco arcaico, apesar dele ser um equipamento de mais fácil manutenção. Os que são mais utilizados são os jumbos eletrohidráulicos e os jumbos diesel hidráulicos. Na nossa região aqui nós podemos citar a mineradora Nexa, em Morro Agudo, a mina subterrânea. Ela utiliza os jumbos diesel hidráulico e eletrohidráulico. Há um tempo atrás ela usou os jumbos pneumáticos, né? Que também, inclusive, quando iniciou-se a operação de Morro Agudo, utilizava-se o jumbo pneumático de esteira e o jumbo pneumático de pneus, né? Eles podem ser monomatics, ou seja, tem uma lança, podem ter 2 lanças ou 3 lanças, né? Dependendo da atividade que você quer realizar. A perfuração de um jumbo é uma perfuração frontal, então toda perfuração de jumbo ela vai avançar no máximo de 4 a 5 metros, né? E na horizontal. Esse é um equipamento específico para abertura de galerias, ou seja, abertura do desenvolvimento da mina. Se você tem que fazer um desenvolvimento de mina, você geralmente utiliza os jumbos. Eles também podem ser utilizados no método de lava que a gente chama câmaras e pilares, né? Ele também é muito empregado aqui na Nexa, em Paracatu. Agora nós falaremos também, existe um outro equipamento muito utilizado nas mineradoras, né, para perfuração de rocha, que é o que a gente chama de simba ou solo, né, ou fandril. Eles têm esse mesmo nome, vai depender do fabricante, né? Nós temos o fabricante Atlas Copco e nós temos o fabricante Sandvik. O simba, ou solo, ou fandril, ele tem uma particularidade de poder perfurar em várias profundidades com vários ângulos de inclinação, ou seja, o simba, né, o fandril, ele consegue furar de 0 até 359 graus, né, de 0 que a gente consideraria no nível horizontal, aí você pode furar em qualquer inclinação, né? E esse equipamento ele é muito utilizado quando nós temos uma perfuração de realces, né? O que seria? Nós estaríamos com o desenvolvimento pronto e nós teríamos, né, uma camada. O minério ele tem um comportamento horizontal. Então você pode usar o fandril para poder perfurar os leques, que vai nos ajudar, né, no desmonte, né, controlado de um realce ou de um painel de lava. As profundidades os comprimentos que ele pode perfurar vai de 1,80 até 20, 30, 40 metros, dependendo da necessidade de perfuração, tá? Ele é um equipamento muito
que tem bastante tecnologia, né, para você utilizar. Ele nos dá bastante recursos, né, visto que você consegue perfurar, né, você consegue fazer até um giro, né, com a lança desse equipamento, né. Você o alinha, né, quando você vai perfurar, você tem os leques marcados nas laterais das paredes da mina, né, nas laterais das galerias. Você alinha através de um laser e dá a inclinação da lança, né, e você vê a profundidade do furo. Ele pode perfurar vários diâmetros, né, 2, 3, 4 polegadas, 5 polegadas, dependendo da necessidade. É um equipamento muito utilizado, né, na abertura, né, de slots reis, que a gente fala, né, chaminés para ventilação, chaminés para produção, né, abertura, por exemplo, se você tem um grande painel a ser escavado, a ser retirado, a ser lavado, você não tem uma face livre, né? O que você faz? Você pode fazer com o fundir uma chaminé, né? Porque você tem uma potência de mulher de 15 metros, você consegue fazer uma chaminé, né, com 15 metros, né, de comprimento. Depois você vem furando os leques e vai desmontando. Ele também pode ser utilizado para furar cabos, né? Cabos para contenção de rocha, né? Que a gente de cable bolt. Utilizado para passagem de cabos também. Você fazer um furo com um diâmetro maior, com um comprimento maior, você pode usar o fan drill. Então ele tem diversas utilidades dentro de uma mina subterrânea. E dele vem né, as derivações, né, que a gente chama cable bolt, que é o equipamento que só é utilizado para perfurar para cabos, nós temos alguns outros equipamentos. Nós temos, por exemplo, do telamento, né? Nós podemos usar um cable bolt desse para quê? Para colocar a tela e aplicar o tirante com a resina. Então ele é um equipamento bem versátil, tá? Vai depender da função que ele vai fazer e do seu objetivo, tá bem? Então no subsolo, os dois equipamentos mais utilizados são esses, são os jumbos e os fan drills, tá? Que também são largamente utilizados. Nós temos outros equipamentos de perfuração. Por exemplo, quando você tem uma grande chaminé de 50, 70 metros, né? Você quer fazer uma abertura bem preservada, você pode usar uma raise bore. O que seria essa raise bore? É um equipamento que ele vai fazer um furo central, né? Um furo guia, geralmente de 6 a 10 polegadas, né? Você vai furar. Se você tem, por exemplo, quer fazer uma passagem de ventilação de uma galeria para outra, e o comprimento, né, dessa galeria que está escavada para a galeria superior é 70 metros. Você vai com o equipamento com a raise bore por cima, né, faz um furo piloto, geralmente de 6 a 10 polegadas, né, vai fazendo ele descendente, vai perfurando. E quando chega lá embaixo, essa coroa tricônica, você a retira, vai com o equipamento por baixo, né, geralmente você coloca essas coroas alargadoras em cima de um equipamento, em cima de uma carregadeira, coloca embaixo, ele acopla e vem fazendo, né, a abertura, né, de baixo para cima, né, você vai escavando, vai abrindo, né, e nessa operação a gente deve lembrar os nossos técnicos de mineração que tem que ficar de olho, né, porque quando você está alargando o furo, né, que por exemplo ele vai de 6 polegadas para, vamos supor que para 20 polegadas, você vai ter, por exemplo, um diâmetro de 1,5 por 1,5, né, para ele alargar. Como você está alargando de baixo para cima, todo o material fino fica retido embaixo. Você tem esse material fino retido na galeria juntamente com água, né? Então sempre você tem que estar limpando. Por quê? Porque a gente já sabe de alguns acidentes que ocorreram, né, com o pessoal fazendo aquela limpeza. Deixaram o material acumular demais, né? Aí o equipamento foi realizar a limpeza, né? Na hora que começou a dar a carregadeira começou a encher, para encher a concha, veio aquela avalanche, né? E aí vai um grande, né? Vai fazendo um estrago para baixo. Então a gente tem que ter também essa percepção. Os equipamentos de perfuração
Para os jumbos, são as hastes, luvas e punho, né? O Fandril também tem, né? Haste, punho e luva. Porém, o Fandril ele tem a característica da lança dele ser mais curta. Então, geralmente, a haste do Fandril pode ser de 1,53 até 1,83, né? 1,50 m a 1,83 m. Já o jumbo, né, como ele só fura horizontal, tem a haste de até 4,20 m, tá? Aí, o Fandril você vai, né? O próprio Fandril ele tem um carrossel que gira, né? Você fez o primeiro furo, ele gira o carrossel, prende a haste lá em cima, pega outra haste, vai, acopla, né? Dá o torque e continua a perfurar até a metragem que você vê que tá dentro do projeto, tá bem?